Ainda sobre a revisão do PDE, o Jornal da Câmara conversou com o secretário municipal de Urbanismo e Licenciamento, Marcos Gadelho. A entrevista exclusiva você acompanha agora. A Prefeitura entregou à Câmara Municipal de São Paulo o projeto de lei 127 de 2023, que trata do processo de revisão do PDE, o Plano Diretor Estratégico. O mecanismo de revisão do Plano Diretor Estratégico já estava previsto no texto original do projeto, aprovado em 2014. E para falar um pouco mais, eu converso agora com o secretário Marcos Gadelho, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Muito obrigado por conversar conosco, secretário. Eu que agradeço. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores do Jornal da Câmara. Secretário, para a gente começar a nossa conversa, o processo, o mecanismo de revisão já estava previsto, mas por que ele já estava? Porque havia essa previsão no plano diretor inicial de 2014 de revê-lo. Perfeitamente. Como você já mencionou, a legislação do plano diretor, a Lei 16.050, foi de 2014 e previa uma revisão após 7 anos, que seria 2021, em função da pandemia, se prolongou e conseguimos terminá-la agora em 2023. E o plano diretor tem uma duração de 15 anos, até 2029, mas estava prevista essa revisão na metade do plano diretor, conforme nós fizemos. E por quê? Qual a importância dessa revisão, desse ajuste ao plano estabelecido, proposto em 2014? Então, essa sua colocação é muito importante pelo seguinte: em 2014 foram definidos conceitos nesse plano diretor que valem por 15 anos, até 2029. O que nós fizemos na revisão foi fazer ajustes em relação a essa legislação existente. Por que os ajustes? Porque foram criados artigos e que esses artigos, na prática do dia a dia, melhor dizendo, pela avaliação nossa, da Planurb nossa aqui, que foi previsto na lei de 2014, que a Prefeitura tinha que ter uma estrutura para fazer um acompanhamento, uma avaliação do plano diretor. E nós temos o nosso órgão que chama de Planurb. E pela avaliação nós vimos que algumas coisas tinham que ser corrigidas, ajustadas, melhoradas, no interesse da sociedade paulistana. Qual o impacto para o município dessa revisão? O que o município pode se beneficiar dessa revisão do plano diretor? Então, o plano diretor foi concebido tomando como base que era necessário que se tivesse um adensamento na cidade nas áreas mais privilegiadas de infraestrutura. Então, o plano previa isso em 2014. E, ao mesmo tempo, previa também que se tivesse uma mobilidade melhorada na cidade de São Paulo. E que se explorasse bastante os corredores, onde tem uma boa infraestrutura. Ou seja, o plano diretor já previa a criação dos corredores. E esses corredores foram adensados. E essa é uma discussão que está pertinente na sociedade, o adensamento desses corredores. Onde nós colocamos é o seguinte: é que esse adensamento em algumas regiões não aconteceu como efetivamente deveria acontecer. Ou seja, atender uma população de uma renda inferior, tá certo? E que tem diariamente uma grande mobilidade na cidade, tendo um tempo no transporte muito grande. Então, nós estamos tentando, com o plano diretor, com esse ajuste, duas coisas. Uma, trazer essa população mais próxima da cidade, as que trabalham na cidade de São Paulo, nessa região central, que possa estar mais próxima, morando no local. E, ao mesmo tempo, as que estão mais distantes, criando centralidades nessas regiões para dotá-la com uma melhor infraestrutura. Na verdade, nós estamos só fazendo ajustes, nós não estamos mudando o plano diretor. Os conceitos originais continuam mantidos. E justamente o senhor levantou esse ponto do adensamento, principalmente, que é um dos ajustes que estão sendo feitos. Quais outros o senhor destacaria dessa revisão agora? Seria interessante também mencionar para você, Daniel, o seguinte: o mundo mudou, as cidades mudaram, tá certo? Hoje nós vemos o seguinte: a necessidade do adensamento é uma constante nas cidades, só que você tem que ter critério. Você não pode destruir as cidades em função do adensamento. Este é o grande desafio: como é que você mantém o equilíbrio nas cidades com o adensamento e a ocupação dos outros locais que tem que ter infraestrutura. Então, como você está falando, nós achamos muito importante o seguinte: a questão da mobilidade é prioridade para a administração. A questão da habitação, principalmente a habitação de interesse social, é prioridade. E nós investimos muito, inclusive com incentivos, para poder ter essa habitação de interesse social, estimular a construção no território nosso. Nós tivemos uma preocupação muito grande também em deixar a cidade ajustada, muito bem ajustada em relação à Agenda 2030.
A questão da sustentabilidade é fundamental para a sobrevivência de todos. E São Paulo tem que dar um exemplo em relação a isso. Aliás, São Paulo ainda é uma das cidades que mantém em torno de 50% da sua área verde. E nós queremos dar continuidade a isso, preservar esses 50%. E uma coisa que precisa acontecer, como já mencionei, as novas centralidades, tem que ter o seu comércio local, a sua estrutura educacional local, a sua estrutura de saúde local. Ou seja, essas centralidades têm que ter vários componentes. E nós estamos buscando esses componentes. E um item importante também, que o próprio plano diretor criou, e nós estamos fazendo algumas correções, são as ferramentas, são os mecanismos que o plano diretor criou, como os PIUs, que são os projetos de intervenção urbana, que nós estamos alterando o nome para planos de intervenção urbana. Tá, okay? Essas ferramentas são muito importantes porque fazem ajustes localizados, mecanismos que vão permitir o grande desenvolvimento do município ponto a ponto. Em relação ao processo de revisão, a gente sabe que não foi algo que começou hoje, não é algo... O texto que foi entregue à Câmara agora, não é um texto que começou a ser elaborado agora e ele contou com uma grande participação da sociedade. Eu queria que o senhor falasse um pouco qual a importância dessa contribuição também para se chegarem aos pontos que foram ajustados. Então, nós tivemos, é muito importante mencionar o processo. Nós tivemos 3 fases nessa revisão. A primeira fase, nós documentamos tudo o que o nosso departamento Planurb tinha, foi documentado, elaborado e foi levado ao conhecimento da população, o que nós detectamos como avaliação nossa, tem um monitoramento que foi feito. É importante mencionar que, entre outras participações, nós tivemos 32 reuniões presenciais, ou seja, uma reunião em cada região de cada subprefeitura. Isso é importantíssimo. E, por determinação do senhor prefeito, ficou claro o seguinte, ele pediu que fosse totalmente transparente, participativo, para fortalecer um processo democrático. E nós perseguimos esses objetivos. Então, a primeira fase foi de levar o que nós tivemos como conhecimento acumulado aqui, em função da avaliação feita, à população para discuti-lo, para ela se manifestar. A segunda fase, invertemos o processo. Nós fomos ao encontro da população para receber as suas informações, com diversos segmentos da sociedade. Nós tivemos, efetivamente, 18 mil participações e em torno de 12 mil contribuições efetivas, documentadas nesse processo. Na terceira fase, o que nós fizemos? Em função do que nós levamos para a população e eles se manifestaram, e na segunda fase, o que a população trouxe e nós apuramos, tentamos trazer isso conjuntamente e elaboramos uma minuta de projeto de lei, que foi levada novamente à população para apreciação, do dia 13 de janeiro ao dia 17 de fevereiro, próximo passado agora. Então, passado isso, nós elaboramos efetivamente um documento que é esse que nós levamos à apreciação da Câmara Municipal para ser devidamente aprovada, discutida, enfim, o processo todo que faz parte do poder legislativo. Secretário, muito obrigado de novo por esclarecer essas dúvidas e também chamar a população para participar desse processo de revisão, ela que já participou, contribuiu tanto e pode contribuir agora com essa nova etapa na Câmara. Eu que agradeço pela oportunidade e reitero, estamos à disposição, assim como estaremos à disposição da Câmara Municipal para efetivamente participar das discussões. Agradeço a oportunidade a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Vale destacar que todo esse conteúdo também pode ser observado e pode ser contemplado no portal da Câmara em sãopaulo.sp.leg.br, toda a discussão da revisão do Plano Diretor Estratégico que agora chega ao Legislativo Municipal.